E aí? Bonsoir, bonsoir, boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Vamos mandar para a galera aqui. Eu e o Dr. Rodrigo vamos fazer uma série de lives onde nós vamos estar transbordando conhecimentos, né? Experiências que a gente tem vivido, transformações que têm acontecido nas nossas vidas, que ultimamente têm sido poderosas, uma energia surreal. Então, eu e o Dr. Rodrigo estamos juntos aqui. Deixa eu convidar ele aqui para poder acessar. Nós vamos trazer muita coisa top. Nós temos vivido um tempo novo, um tempo diferente, gente. Nós temos vivido momentos Salve, salve, meu extraordinários. Seja general! bem-vindo. E aí, Vamos doutor que Rodrigo? vamos. Aqui Tudo? diretamente do Uruguai. Tá no Uruguai ainda? Tô indo, tô pegando o voo hoje para São Paulo. E tô aqui ainda, visitando a família, aproveitando para fazer Ai, vamos. negócios e abrindo novas frentes e matando a saudade, né? Fazia uns 7 anos que a gente não vinha para o Brasil e Aí aproveitando agora a sim, oportunidade aqui de poder estar aí aqui sim. compartilhando com vocês aqui esse momento, Pois esse, é, esse você. transbordo aí, essa proposta aí de a gente levar é só um transbordo, né, para a nossa audiência. Isso aí é uma coisa que alegra muito o meu coração, porque a gente vem ganhando tanto, né, a gente vem aprendendo tanto, a gente tem sido tão abençoado ultimamente que não faz sentido ficar com a boca fechada, né? Então acho que essa é a ideia de a gente começar a fazer essa série aqui, até o método IP, para poder começar a compartilhar com vocês tudo que a gente vem aprendendo ao longo aqui desses meses. Esse ano tem sido muito generoso conosco, então estou muito feliz realmente de estar aqui contigo, irmão. Glória a Deus, tem sido um ano assim, extraordinário esse ano, hein? É. Caramba, bicho. Ou, não, sério. Mas antes de eu falar o que eu vou falar aqui, só uma curiosidade. Aí no Uruguai, o pessoal também come muita carne, igual Muito. muita. Eu tô, cara, O tô churrasco aí é 12 daquele dias jeito. comendo churrasco aqui, comendo em boa carne, hein? Atenção, o Uruguai é uma das melhores carnes do mundo. A gente ouve muito falar da carne da Argentina, mas o Uruguai para quem gosta da boa carne, é o paraíso gastronômico. Realmente eu tenho, inclusive, abusado ali. Acho que devo ter ganho alguns quilinhos aqui. 5 graus, 3 graus, tá um frio, então é só comer, ficar com os parentes e aproveitar realmente. Não, aí sim, porque olha só, se eu tivesse aí, eu tava ferrado, porque eu tô fazendo um jejum de 7 dias só na água, Caramba, e hoje é o quarto dia, então ia ser desafiador ficar aí vendo essa muito carne, essa desafiador. culinária daí e não poder comer, imagina? Oxe, Cara, não, mas aqui é cultural mesmo. É ao meio-dia, só para ter uma ideia, ontem ao meio-dia fui fazer uma reunião de negócios com alguns empresários, churrasco. À noite, a mãe da Bianca estava já preparando organizando uma despedida para nós aqui, porque a gente já estava indo embora. Churrasco. Hoje o meu sogro, churrasco. Então, assim, caramba! realmente E é é cultural. churrasco todo dia, né? Mas é uma coisa que faz parte da cultura das famílias. Então, tu quer agradar alguém, tu leva a pessoa para tua casa para comer um churrasco. O churrasco, e como o chimarrão também, é um instrumento de socialização. Então, quando tu quer socializar, tu vai tomar um chimarrão, tu vai comer um churrasco, porque no momento enquanto o fogo prepara, tu vai fazendo a carne, fica na volta da churrasqueira. Então, isso foi muito bacana. E entrando um pouco no assunto, e essa minha vinda para cá também me trouxe muita cura, assim, sabe? Faz 7 anos que eu tinha ido embora de Jaguarão, que é uma pequena cidade que faz fronteira com o Uruguai, em busca, né, atravessando o oceano com as mochilas cheias de sonhos, de expectativas, deixando tudo para trás.
e hoje voltar 7 anos depois com a Angelina, com a minha filha, com a minha esposa, né? Então, assim, ir contra tudo aquilo que as pessoas pensavam. Que loucura! Pô, tu tem 3 escritórios de advocacia aqui, que tu vai fazer? Deixar tudo para trás, atravessar o oceano. É uma loucura que tu vai fazer na tua vida, mas quando a gente vai atrás do propósito e da nossa identidade, irmão, não tem plano B, não tem como dar errado. A gente vai, quando vai atrás daquilo que o coração queima, e é isso que está provando esse ano para nós. Esse ano de 2025 tem sido desafiador, mas tem sido pago de uma forma magistrosa. Assim, a gente tem recebido muita coisa boa em troca. E a ideia é essa, é poder passar um pouco para vocês. Então, essa minha volta aqui para o Brasil, para a fronteira, foi né, para curar realmente, encontrar velhos amigos, bateu a saudade, saudosismo de ver as pessoas que a gente não via muitos anos atrás, muitas pessoas queridas que já não estão mais lá, lugares que a gente frequentava na infância, a casa da Dona Maria, a casa do Dono João, a padaria do fulano, já não é mais do seu João, não é mais da Dona Maria, e a gente fica um pouco nostálgico, realmente, mas é uma ferida que cura, é uma ferida que quando a gente sabe a identidade da gente, o verdadeiro propósito, tu vai lá, tu enfrenta os teus fantasmas, tuas feridas e tu volta 100% curado, porque tu acaba percebendo que a vida é o algo mais da circunstância que tu estás, né? Então, assim, a Não, gente é tem que ir sempre verdade. atrás do nosso propósito. É verdade. E aí quando você volta, né, para sua cidade, assim, né? Eu também já fui em Belo Horizonte, assim, mas não fiquei tanto tempo fora. Uhum. Mas você vê que você se sente, tipo assim, eu sou um vencedor, né? Tipo assim, eu morava aqui nessa cidade, não sei quantos habitantes que tem lá e tudo, mas é mais interior, não é? É uma cidade de 28 mil habitantes. 28 mil Ele fica habitantes, no tipo assim, você imagina, extremo sul. quem que era Rodrigo se o Rodrigo continuasse lá naquela cidade? É, Entendeu? isso é uma Então, coisa interessantíssima de falar, porque eu até fiz um pequeno vídeo e falando sobre isso. Então, assim, eu estava em Jaguarão e eu tinha que fazer, para aqueles que não conhecem essa história, 300 quilômetros por dia para ir fazer minha faculdade de Direito. Então, eu morava em Jaguarão, tinha que fazer 148 quilômetros para ir até Pelotas e voltar todos os dias. E Deus não dá um fardo para aquelas pessoas que você não possa carregar. E aquilo para mim era tão natural e tão gostoso. Eu trabalhava no exército, né? Eu era do exército, e eu começava o exército lá às 8 horas da manhã e às 5 horas ia uma van e pegar lá com os outros estudantes da cidade, que eram quase uns 20, foi aumentando. No final já tinha 2 ou 3 anos de fazer. Eu fui um dos primeiros pioneiros, primeiros loucos que começou a fazer isso. E nós íamos lá das 7 horas das 5 horas até as 7, parava, ia para a faculdade, frequentava a faculdade, às 11 horas retornava para Jaguarão para chegar 1 hora da manhã para descansar para outro dia ir trabalhar. E isso foram por 5 anos. Então, assim, muitas foram as vezes que eu pensei em desistir, né? Mas dentro da mentalidade da pessoa do reinante, da pessoa que conhece o seu propósito, que sabe onde quer chegar, a chance da gente desistir é zero. Não tem um plano B. E eu estava lá pronto justamente para enfrentar todos os meus desafios. Eu me formei muito cedo, com 23 anos, sabendo o que eu queria realmente, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente passar para essa nossa audiência. Aí, às vezes, a gente está com um pequeno problema no dia a dia, enfrenta alguns problemas e já desiste, né? Então, é aquela velha história da parábola do semeador, né? Que ele vai jogando a semente e, às vezes, a semente cai em corações que realmente não estão preparados, né? Para receber aquela semente, às vezes cai numa semente onde está cheia de espinhos e que começa a crescer e depois pelo ambiente a gente não consegue fazer prosperar aquela linda planta que poderia nascer muito forte, e às vezes encontra realmente sementes com corações férteis, né, que acaba prosperando e se formando belas plantas. E não importa onde estiver, né? Então eu lá, no extremo sul do Rio Grande do Sul, tudo de Minas Gerais, estou vendo aqui tem gente aqui de Goiânia, de Goiás, aqui gente de tudo que é lugar aqui que está nos acompanhando, e não deixar, não ficar preso pelas circunstâncias. Quando você sabe onde você quer chegar,
ninguém segura você. Então, assim, É, você é do tamanho dos seus sonhos. Você é o limitador dos seus sonhos. é aquele negócio, né? Quem você é determina como que você vive. Por isso que é importante as pessoas buscarem, né, ativar essa identidade delas. É claro que ao longo da nossa vida, ao longo, né, da nossa infância e tudo, nós fomos tratados, né, às vezes, pelos nossos próprios pais, que de forma que eles queriam a nossa segurança, só que muitas vezes essa segurança que eles queriam fazer ter conosco nos bloqueavam, né? Total. Então, isso faz com que lá na frente, né, na sua fase adulta, às vezes você não consiga se enxergar, às vezes você não consegue descobrir realmente aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você carrega. Então, assim, por isso que a gente sempre traz, né, essa palavra de mudança de mentalidade, né, de crescimento e tudo, para quê? Para a gente descobrir quem que a gente realmente é, para que a É, gente realmente está aqui, o que a gente vai fazer, né, nessa vida de bom, quantas pessoas que a gente vai alcançar, quantas pessoas que a gente vai transformar, levar a palavra para essas pessoas. Então, é. assim, E é é, transformador. Esse nosso ecossistema, aproveitando aqui um abraço aí pro executivo Love aí, tem seguros uma turma presente na boa área. aí. É uma turma boa, o pessoal que está chegando aí, os reinantes aí chegando. Então, e isso dentro desse ecossistema que é maravilhoso, né, que a gente, que eu hoje estou realmente apaixonado por ver a mágica, a transformação, porque a gente primeiro a gente acaba se transformando, né, e depois transformando as outras pessoas, que é aquela velha corrente do transbordo. A gente vai lá, se cura, começa a entender tudo, é o que está acontecendo na vida da gente, porque mesmo que muitas vezes a gente pode ser uma pessoa extremamente desenvolvida, pode ser muitas vezes realizada em certos pontos da vida, mas nós temos 12 camadas da vida, né? E às vezes tem certas camadas da vida que estão te bloqueando. E aí a gente vem, faz um método IP e aí tudo muda. Justamente aquela sementinha que cai naquele coração que está já pronto para receber aquela sementinha. E a partir dali tudo muda e às vezes a gente pode pensar, pô, mas eu já sou bem-sucedido, já sou empresário, já tenho a minha empresa e de uma hora para outra tudo pode mudar e dar uma guinada realmente de uma maneira transformadora na vida da gente, que é o que tem acontecido hoje com aquelas pessoas que estão chegando na nossa plataforma da França, identificar muitas crenças limitantes, muitas vezes empresários que não conseguem sair do ponto A para ir para o próximo nível, ou aquela pessoa, como a gente tem casos ali que tinham dificuldade, inclusive, mesmo de se relacionar com outras pessoas, e de uma hora para outra desbloqueio, e a gente tem visto transformações. Porque o bonito da gente, a gente se transformar, é top. Mas mais bonito ainda a gente vê as pessoas se transformando nas nossas frentes. Então isso aí para mim é Nossa, gratificante. isso é sensacional. Agora, fala uma coisa para mim, então, já que você tocou numa parte aí. É, quem que era, tipo assim, o Rodrigo antes de fazer o método IP e quem que é o Rodrigo depois de fazer o método IP? Na Conta pra gente verdade, aí. para mim foi muito importante a chegada de vocês aqui da plataforma, né, fazendo parte da minha vida, a gente acaba se ressignificando muitas coisas, né? Então, no momento que hoje a plataforma chegou na França, eu já estava num período de ascensão, mas não acelerado. Eu dava muito, eu queria dar o meu tempo, o meu ritmo, né? Então, assim, e depois que a gente faz o método IP, né, a gente acaba se dando conta que tem o ritmo e o tempo de Deus. Aí explode a minha cabeça. Aí explodiu a minha cabeça, que a partir daí que a gente viu que está vivendo no Kairos, então tu não deixa mais para amanhã o que pode ser feito hoje. Tu não deixa o teu projeto que era de 2 anos, tu acaba acelerando ele por um ano. E hoje eu sou uma pessoa realmente abençoada, porque eu fiz 15 anos de advocacia do método tradicional no Brasil, hoje eu, em um ano e meio no digital, eu acabei acelerando tudo que eu fiz hoje há muito tempo. Hoje estou fazendo aqui junto com a plataforma e tu consegue, pelo menos esse foi um dos códigos mais fortes que eu peguei
dentro do método IP é justamente que a gente acha que tem o nosso tempo, mas que existe o tempo de Deus. A gente pode acelerar e acelerar muito a nossa vida. E no momento eu comecei a dar palestras, graças ao apoio de vocês, tu e a Ana, então são pessoas que a gente aprendeu a admirar e foi um chamado, né? Então eu gosto de contar aquela história que o Pablo, eu estava tomando meu chimarrão, jogo golfe, e o Pablo num vídeo pegou um taco de golfe errado, né? E minha esposa diz, não conta isso para eles que eles vão dizer que tu é louco, né? Não conta para Ana nem para ele que eles vão dizer que tu é louco essa história, mas eu gosto sempre de contar. E aí a gente pegou o taco de golfe, o Pablo disse, vem cá que eu quero apresentar para vocês. De uma forma resumida, ele levou para a diretoria que estava lá, apareceu uma mulher que eu não conhecia para levar ele para fazer um Pix de 1 milhão, acho que era, 3 milhões, e aí era a Ana Lucchini, que estava levando justamente para ele fazer esse Pix. E logo ali ele falou, ó, aqui na diretoria, a partir de agora, a plataforma não vai ser mais global somente no nome. Internacional, que era na época, né? A plataforma internacional não vai ser mais no nome. Agora o Nésio foi para os Estados Unidos, o Thiago Rocha foi para Portugal e agora a Ana Lucchini, que é minha CFO, está indo embora para a França. E eu na hora, tipo, como assim está indo para a França? Aí fui entrar em contato, quando vi, peguei o nome dela, aí botei dentro da minha mentoria lá que eu participava. No outro dia, isso foi no domingo pela manhã. Na segunda-feira, teve essa possibilidade que eu fazia uma mentoria e mandaram perguntar qual é o seu objetivo do seu digital. Eu falei, ó, eu quero conectar com a plataforma da França. Quero conectar com esse pessoal que está chegando. Isso na segunda noite. Na terça nada aconteceu. Na quarta, o André me falou, olha, tem o L que está querendo falar contigo, tal de L e tal. Aí eu conversei contigo na quarta, na quinta, eu estava indo para Barcelona, e no outro final de semana vocês estavam no início já, a gente fazendo já planos, projetos. Cara, isso eu me arrepio até hoje, porque se existe um propósito, algum chamado, alguma coisa sobrenatural entre o céu e a terra, isso é uma prova de que foi realmente um chamado. E quando eu falei para vocês lá, e a Ana estava também falando que foi um momento que ela estava precisando muito, que ela estava pedindo, orando, de jejum, que o nome de vocês fosse levado às bocas das pessoas que pudessem ajudar. E aquilo foi muito forte para mim, foi no momento que o Pablo me apresentou vocês, através da internet. Então, isso foi para mim foi muito mágico e ficou muito guardado dentro do meu coração. Então, e a partir dali foi um crescimento através da chegada da plataforma, escrevendo livros, entender que já não é mais o teu tempo, né? Que é o tempo justamente do Kairos, é o tempo de Deus. Que a gente, quando tem aquele vão, né, que é o natural, que a gente fala, que é aquele U, né, de chegar de um ponto ao outro, quando é o tempo nosso, a gente faz toda aquela volta. Quando é o tempo de Deus, acaba ligando tudo que tiver que ligar e as coisas realmente acontecem, o aceleramento vem. E, na verdade, para mim, o método IP é um instrumento que eu já fiz, acho que 6 ou 7 nesse meio tempo, e cada método IP que a gente faz, a gente acaba descobrindo uma nova trava, um novo Nunca é igual, desbloqueio né? que Nunca é nunca é igual. igual para começar. E a partir de agora, pior ainda, porque agora o Pablo fechou o livro, ele falou assim, a partir de hoje vai ser tudo novo. Então a Ana e o Elton se preparando para os novos métodos IP. Mas fora isso, também nós não somos iguais. Por que o método IP nunca é igual? Porque a gente não é igual. A gente está em plena mutação e fase de melhoramento. Por vezes dá uma caída, às vezes uma fala que não era tão forte lá da Ana no método IP, ele acaba me pegando por uma outra fala que eu estava precisando ouvir naquele momento. E para mim, todos os IPs que eu fiz foi transformador. E esse último no Brasil foi uma coisa extraordinária. Então, isso é uma Aí coisa esse ficou pra que saiu. história, né? Então, a gente Esse aí está indo ficou com pra muita história. energia agora para esse próximo aí no Brasil, em Paris, agora, que vai ser no dia 23 e 24 agora de agosto. Então, eu sinceramente, a plataforma no todo, viver, eu sempre digo, né, e falo que é uma fala do Pablo que eu adotei como minha já, que é o futuro da tua mão, o teu futuro está na palma da tua mão, né? Que são novos ambientes que te levam a novas pessoas, que te levam a novas ideias, novas ações e novos resultados. Então, tem que pegar essas oportunidades e não deixar escapar. E é o que eu estou fazendo junto com a plataforma, que é o que vocês nos ensinam, é o que vocês instigam a gente a fazer, de aproveitar as oportunidades. Não, a Ana fez uma pergunta ali em cima ali, perguntando, Rodrigo, você está no Brasil ainda?
Eu Amor, ele tô tá no no Uruguai, Brasil, né? não. Ele tá no Uruguai já. Não. O homem, em menos de um mês, ele foi para Egito, Israel, Egito, Jordânia, Israel, depois voltou para Eu a França, contei foi para o Brasil. Brasil, já está no Uruguai. Depois de dezembro, eu estava contando com a minha esposa hoje. Nós visitamos 17 países. Caraca, olha isso. De dezembro até aqui, começamos lá Glória a no final Deus. do ano e 17 países. Então, isso traz uma bagagem muito grande, né? Isso traz para a gente novas culturas, novas pessoas, e aonde a gente vai com o poder do network que a gente acaba ensinando dentro da plataforma, dentro do método IP, que não é a gente ser o interesseiro, né? Então, a gente não pode ser o interesseiro da vez, a gente realmente tem que ser aquela pessoa interessante, né? E A quando a pessoa gente, e quando a gente, interessada. e quando a gente se coloca em novos desafios, né, e participa de outras experiências e tudo, você vai alargando seu campo, né? Seu campo É, espiritual, seu campo emocional, sabe? Vai te dando uma musculatura mais forte. Para quê? é. Porque você vai expandindo sua mente. Então, faça com que você acelere seus resultados, faça com que você tenha novas ideias. Então, é por isso que é importante, o Pablo também fala muito disso, né? Viva sempre uma vida de desafios, viva uma vida de experiências. É, às vezes a gente, às vezes a gente, Quando o Pablo e a Ana fala isso, a gente acaba não entendendo, quando fala no método IP, quando a gente vê muitas vezes nos vídeos, a gente acaba não entendendo a força que tem esses novos ambientes. Por que adquirir novas experiências? Isso justamente o cérebro, né, é elástico, assim, tu vai expandindo o cérebro e as coisas vão acontecendo de uma forma natural, depois de tu não querer voltar, né, para o estado quo, né, tu tá sempre querendo novos desafios, novos desafios. uma vez que você viu, não tem como desver mais, meu filho. Só, Não, não só tem vai para como. frente, só segue. E aí, de acordo com o que você vai também, né, ativando a sua identidade, sabendo quem realmente você é, porque a identidade não é o seu trabalho, não é o seu emprego, não é a sua profissão, não é nada Exato. disso. A identidade é você saber quem você é, né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo agradar muitas pessoas, querendo ser bonzinho demais, querendo, e aí você se anula, você deixa de ser quem você realmente é. Então é você não se importar, né, com a opinião dos outros, não ter aquela necessidade de aprovação do outro, só faça aquilo que está dentro de você. Cada um de nós carrega algo poderoso dentro da gente. Só É. que E tudo na sozinho é maioria muito das vezes, difícil. está escondido, está Está escondido. escondido. E a gente sozinho a gente não consegue encontrar. Então acho que isso é muito importante que a gente esteja pessoas ao lado, porque daí a caminhada fica muito mais fácil, né? Porque às vezes a gente sozinho, a gente acaba, né, ficando recluso, acaba entrando em depressão, ficando criando novos fantasmas, e aí na vida tendo pessoas do lado que tem um pouquinho mais de clareza, que pode te pegar pela mão, te puxar e te mostrar qual é a tua verdadeira identidade, eu acho que isso também é um ponto muito forte. A gente não andar sozinho. Isso é um ponto que também, dentro da plataforma e dentro do método IT, me trouxe essa clareza, né? Acho que depois que a gente tem essa clareza, as coisas ficam mais fáceis. Porque às vezes sozinho a gente não consegue nem se reconhecer a si mesmo, né? A gente olha aquela pessoa de frente do espelho e aquela pessoa de frente do espelho é um Opa, dei uma travada aí no Rodrigo. Parece que ele foi atender ou desligar, foi encerrar alguma chamada que ele recebeu lá. Fala, Pasquale, como é que você tá? Pasquale é o líder da plataforma global da Itália. Como é que você tá, irmão? E aí, Ellen, beleza? E aí, Andréia, Paris? E aí, Cristina e Amor? Ué, o Rodrigo caiu mesmo. Mas, gente, vou falar uma coisa com vocês. Muitas das pessoas. E aí, Pasquale, tudo bem? Tudo jóia. Muitas das pessoas, elas conseguem transformar a sua vida depois que elas realmente entendem quem elas são, né? Eu tinha e venho melhorando, né? Cada vez mais essa questão de
precisar de aprovação de outras pessoas, né? Uma necessidade de aprovação, é, ter medo de dar a minha própria opinião. Então, isso trava muito a vida da gente, né? Então, cada vez que a gente participa de um evento, participa de um ETP e tudo, a gente vai tirando camadas que estão na nossa vida e que nos atrapalham a superar, a vencer, a romper, né? E então, por isso que a gente sempre fala assim, entre em novos desafios, porque todo desafio que você entra vai te colocar numa situação que você vai ter que você não sabe. Por quê? Porque desafio é a mesma coisa de fé, né? Então, porque a fé é você acreditar naquilo que você ainda não viu. Por quê? Quando você faz um desafio, por exemplo, eu já fiz uma maratona, né? Fiz a maratona na Disney, 42 quilômetros. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer 42 quilômetros correndo. É impossível fazer um negócio desse. Você tá doido? E aí, me coloquei nesse desafio. Então eu completei os 42 km. Depois que eu completei os 42 km, para eu fazer outra maratona, já não é um desafio mais. Eu vou lá e vou cumprir. Posso ter dificuldades maiores? Posso. Pode acontecer alguma coisa de saúde? Pode. Só que não é um desafio mais. Por quê? Porque eu já fiz aquilo. Já tem na minha cabeça, no meu cérebro. Eu consigo, eu faço. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente estar sempre nos colocando nos novos desafios da nossa vida. É assim que a gente vai romper. Você acha que, por exemplo, é uma mudança de cidade, né? Eu e a Ana morávamos em Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Nossa vida inteira, nossa família, tá todo mundo lá. Onde a gente trabalhava, onde a gente tinha tudo lá. E aí nós fomos e mudamos para Alphaville. A Ana mudou primeiro e eu fui depois de 6 meses ainda para Alphaville, em São Paulo. Então, olha o desafio que nós passamos naquela época. A gente foi para um lugar que a gente não conhecia, era um lugar desconhecido. E aí depois a gente foi conhecer aquele lugar. Então foi bem desafiador. Só que todo desafio te leva para um crescimento. Então lá nós crescemos. E lá nós crescemos, assim, coisa que se a gente tivesse em Belo Horizonte até hoje, a gente não teria crescido. E quando eu falo crescer, não é crescer, às vezes, em recurso financeiro, em dinheiro, mas é crescer espiritualmente, é crescer em mentalidade, é crescer em ter que conectar com outras pessoas, para a gente poder acessar novos ambientes, para a gente poder ter novos negócios. Porque às vezes a gente fica numa vida muito confortável, né? A gente aprendeu isso, né? Meus pais me ensinaram que a gente tem muito conservador, né? Então eles ensinaram que a gente deveria fazer um concurso público e ficar lá ganhando um concurso público e viver a vida daquele jeito. Essa era a mentalidade que a gente tinha. Então, minha mãe trabalhava na Assembleia Legislativa e tudo, né? E para lá eu fui. E trabalhei 20 anos, né, no serviço público. Só que é um local que te deu só a estabilidade ali. Você ficar ali, você vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. No final do mês, você vai lá e vai receber por aquilo que você trabalhou ali. E quando você vai para o mundo? E quando você vai para a selva? E quando você tem que desbravar? Aí que vem as dificuldades, aí que vem os verdadeiros desafios. Aí que vem onde você realmente vai crescer. E aí, e aí que mostra, né, que a gente precisa ter muita força, ter muita dedicação, ter muito vigor, assim, sabe? Então, assim, nós já estamos indo aqui agora. E aí, Eli, eu já vi vocês dois falando para homens. Estamos aí nesse movimento. Inclusive, nós já fizemos um evento aqui para homens, aqui em Paris. Chamou o nome do evento foi Acelera França, Homens de Honra e de Negócios.
E olha só, foi minha primeira imersão. Foi um desafio que eu tive na minha vida. Foi minha primeira imersão de 2 dias. Eu nunca tinha feito, acho que uma imersão de um dia inteiro, eu mesmo nunca tinha feito, sozinho. E aí lançaram esse desafio, aí tive que fazer uma imersão de 2 dias. Então foi Homens de Honra e de Negócio. E eu, tipo assim, o que que eu vou entregar, o que que eu vou falar, o que que eu pedia muito discernimento, assim, né? Porque se você pensar 2 dias você falando, é muita coisa. E, e assim, quando você se entrega para poder fazer aquilo, quando você se coloca disponível, né, para estar ali, e quando você entende que você está ali é para você ajudar outras pessoas, né? É para você alcançar outras pessoas, é para você transformar a vida de outras pessoas, porque é para isso que Deus chamou a gente, é para poder transformar a vida de outras pessoas. E aí, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente não está falando só de negócios. Quando a gente faz esse tipo de evento, a gente está levando a palavra para a pessoa, levando a mensagem do reino para as pessoas. Então, é nesse momento, é nesse momento que virou a chave. Então, fazer esse evento para mim foi bem desafiador. Mas, Ellen, então, assim, e já vamos marcar o próximo. A gente só não marcou agora esse mês, por quê? Porque é férias aqui em Paris. Então, o povo tudo viaja, vai para as praias, vai para Portugal, vai para Espanha. Então, é muito fácil, né, de fazer essa locomoção aqui na Europa. Então, o povo aqui só vai nas férias. Então, vai ter uma ETP agora, de 23 e 24. Então, nós já vamos programar aí para ver se mês que vem a gente já faz a segunda edição do Homens de Honra de Negócios. Que a primeira edição que foi um sucesso, foi muito boa. Tipo assim, tivemos depoimentos positivos de todos que estavam lá. E aí, às vezes, isso é uma das coisas que, às vezes, eu tenho, né? Vou falar de mim. Eu achava que eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Eu achava que eu não tinha conhecimento para poder falar e transbordar na vida daquelas pessoas. Eu achava que eu não tinha capacidade de pegar no microfone e falar. Eu achava várias coisas negativas, várias coisas é, que ficavam bloqueando a minha vida para eu poder fazer aquilo que eu fiz. É claro que saiu 100% perfeito? Não, não saiu 100% perfeito. Mas foi feito. Mas eu estava lá. Mas eu me desafiei. Mas eu rompi, né? Eu rompi um medo que tinha dentro de mim. Então, se coloquem, se joguem naquilo que vocês têm que se jogar. Se coloquem sempre à disposição. Pensa assim, que eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelo outro. Eu estou fazendo pelo outro. Deixa eu ver se o Rodrigo voltou aqui. Bom, ele estava no aeroporto, lá no Uruguai, porque ele estava pegando um voo para São Paulo. E. Deixa eu ver se ele me respondeu aqui. E acabou que o voo dele, às vezes o celular dele deve ter acabado a bateria lá no aeroporto e não conseguiu entrar. Então, ó, gente, eu tô tomando muita água aqui, por quê? Eu estou fazendo um jejum de 7 dias só na água. Escreve aqui nos comentários aqui se algum de vocês já fez esse jejum. 7 dias só tomando água. Hoje eu tô no quarto dia. E eu achei que ia ser mais difícil. Até então, eu tô bem tranquilo. Não tive dor de cabeça, não tive mal-estar, não tive nada ainda. Inclusive, ontem eu até dei uma pedalada de, de bike rapidinho, assim, porque eu tinha que buscar um negócio aqui perto, mas estava um sol de 34 graus. Então eu fui lá e tudo, tipo assim, eu tô bem. Então, 4 dias, então faltam 3, né? Até domingo. Eu encerro meu jejum domingo às 18 horas. E o que o jejum traz pra gente?
O jejum, ele mortifica a nossa carne, ele renova as nossas células, ele faz uma desintoxicação no nosso corpo. Mas o mais importante de tudo é a elevação espiritual que a gente tem. A sensibilidade maior do nosso espírito. A sensibilidade do que o nosso espírito tem com o Senhor. E aí, essa que é a chave. Estamos em um jejum também, já fiz 70 horas. Caramba, é isso aí, Ellen. Mas, olha só, o Bernardo, né? Tem os amigos deles que estão dele que tá aqui em casa, eles estavam comendo comida, fazendo almoço, vinha um cheiro assim daqueles aqui em cima e tal, e eu normal. E eu ainda ia fazer churrasco pra eles ontem, só que acabou que eu não fiz. Porque não deu tempo e tudo, mas eu ia fazer um churrasco pra eles e eu não ia comer. Imagina só, a pessoa em jejum vai lá e faz um churrasco para a família. Tem que ser brabo pra segurar, viu? Tem que ser brabo pra segurar. De vez em quando eu vou lá na cozinha pra colocar água, e aí você olha pro lado, olha pro outro, vê um mel, vê um negócio assim, e fala, nossa, o que que dá vontade na gente? De comer alguma coisa, de mastigar. Aí sabe o que eu tava fazendo há pouco tempo? Eu tava tomando uma água com gelo. Aí eu ia tomando a água e mastigava o gelo. Ia mastigando o gelo para enganar, né? Porque imagina, se todos os dias, gente, é engraçado. Você imagina que a maioria das pessoas, elas acordam e elas já pensam em tomar o café, ou seja, é para comer alguma coisa. Aí você termina de tomar o café, aí você vai para sua empresa, você vai para o seu trabalho, você vai trabalhar. Quando você chega no trabalho, qual que deve ser a primeira coisa que você pensa em fazer quando você chega lá? Tomar um cafezinho, no meio da manhã. Aí você já fica louco querendo chegar ao almoço. Pra quê? Pra você comer mais um pouco. Você já fica doido. Quer comer mais um pouco. Aí você acaba de almoçar, você já tá pensando no seu café da tarde. Né? Chega ali umas 4 horas, 5 horas, você já quer tomar um café da tarde. Aí beleza, aí você vai embora pra casa e tudo. Normal. Já chega em casa, já pensa o quê? Em comer, em jantar. Olha como é que a nossa vida, ela é o tempo inteiro a comida. O tempo inteiro pensando o que que você vai comer daqui a pouco. É impressionante. E aí, querendo ou não, tipo assim, isso até toma um certo tempo da nossa vida quando a gente vai sair para comer. Imagina. Então, assim, eu tenho passado, assim, mais tempo, né? Fazendo coisas que eu preciso fazer. E quando chega o momento de se alimentar mesmo, né? Os momentos das principais refeições, eu faço uma oração. Então eu me alimento de quê? Da palavra. Eu não fico tentando lembrar da comida. Eu não fico tentando, eu não fico pensando na comida, não é tentando, né? Eu não fico pensando na comida. Eu tiro o foco do que a minha vontade interior que era comer, mas o que eu tenho que fazer é outra coisa. E aí eu vou lá e vou para esse lado espiritual, me alimentar da palavra. Então, assim, é muito aprendizado que a gente tem depois que a gente faz o método IP. Eu não sei se todos vocês, eu sei que algumas pessoas que estão aqui na live já fizeram o método IP. E eu acredito que é uma das imersões, uma das melhores imersões pra você descobrir muita coisa que está dentro e guardada dentro de você. Porque muitas das vezes que a gente está com medo, com receio de fazer alguma coisa, é porque, gente, na nossa infância, na nossa família, na nossa cultura, lugares que a gente frequenta, esses lugares, eles criam barreiras, eles criam bloqueios na nossa vida. E que a pessoa só vai descobrir quando ela está mais velha. Não é que é descobrir, ela tem
ela tem um efeito. E aí o que tem que fazer? Tem que tratar a causa daquilo. E lá no MTP, trata a causa. É um romper, é um desbloqueio. Eu não estava nesse último MTP que teve lá no Brasil, mas eu fiquei sabendo, né? Pelas pessoas que foram, a Ana estava lá, o Bernardo estava lá, e outras pessoas conhecidas estavam lá e falaram que foi um método IP surreal. Surreal. Gosto da coerência e da humildade. Ele fala muito bem, faz muito sentido o que sempre fala aqui. Obrigado, doutor Helder. Filmando o metrô. Ah, como o Antonello aqui filmando o metrô de forma natural. E agora, o que eu tô fazendo? Eu tô acordando todo dia, faço exercício físico, ou, ou faço em casa. Vou voltar para academia agora, que a gente tinha parado de ir para academia. Mas estava pedalando todos os dias, todos os dias. Teve um dia agora que eu estava chegando em casa cansado. Eu pedalei 42 quilômetros. 42 quilômetros. E aí eu tava chegando em casa assim, eu falei, quer saber? Quem faz 42 faz 50. Vou rodar mais 8 km aqui para completar. E aí eu fui, desviei a rota e fui pedalar mais 8 quilômetros. Tava cansado. Tava um sol 34 graus na hora. Mas isso é só para mostrar pro cérebro da gente, sabe? Que quem manda é a gente. Ele não pode fazer as vontades dele. Porque o tempo inteiro, o, o nosso corpo quer ficar, não quer gastar energia. O nosso cérebro não quer gastar energia. Então ele fala assim, não, você está cansado, vamos embora para casa. Você está com fome, vamos comer isso aqui, come muito. Tudo é o nosso cérebro. Então nós temos que governar, né, as nossas ações, as nossas emoções. E, e é isso, entendeu? Ó, um desafio que a gente fez muito aqui foi o desafio do cubo. Eu custei para aprender. Eu custei para aprender. Fala, Bruno Chagas, meu irmão, tudo bem? Eu custei para aprender a fazer isso aqui, mas eu consegui. Depois que eu consegui, ficou fácil. Deixou de ser um desafio na minha vida. Mas isso aqui é só para a gente poder tratar o cérebro, só para a gente poder falar para ele assim: eu consigo. Todo desafio que você entra nesse desafio, coloca assim: eu, eu vou conseguir. Eu vou conseguir vencer isso aqui. Se várias outras pessoas fazem, por que você não vai conseguir fazer? É engraçado, né? Tipo assim, as pessoas se colocam, tipo assim, ah, vamos fazer um jejum de 7 dias. Aí o outro vem e fala assim, eu não consigo. Ué, não consegue por quê? Você já pegou e já tentou fazer, já fez, você seguiu, né? É o que tem que ser seguido. Então, assim, eu não quero fazer. Aí é diferente. Aqui a pessoa fala que eu não consigo. Ela não quer. E isso para várias outras coisas. Isso na nossa vida, o tempo inteiro. O tempo inteiro é a gente falando que não consegue. Eu falava que eu não conseguia fazer uma imersão de 2 dias. Eu falei, eu não consigo fazer isso não. Eu fui lá e fiz. Por que você não consegue? Consegue. Para fazer live aqui. Eu não gosto de ficar falando aqui. Para falar a verdade. Me dá um trem assim. Mas depois que você abre a live também, aí vai. Você vai, pega, fala o que tem que falar e tudo. Sem preocupar com o que o outro tá pensando, sem preocupar com a opinião do outro. Mas é só fazer o que precisa ser feito. Pensa assim, o que a realidade está te chamando hoje? A realidade hoje está te chamando para quê? Pra você fazer o quê? Você se desafiar em quê?
É para você mudar de sua cidade? É para sair de perto dos seus pais, do seu pai e da sua mãe? Dos parentes? É para você fazer um curso? Para você fazer uma imersão? É para você falar da palavra? Então, identifica. Aquilo que você não quer fazer é aquilo que você precisa de fazer. Você mostrar para o seu cérebro que você é vencedor. Tipo assim, eu venci. Eu fiz. Vencer não é chegar em primeiro. Vencer é fazer. Fazer aquilo que precisa de ser feito. Então, assim, ó, eu vou pedir para vocês que estão aqui com muito carinho. Assim, vai ter um método IP aqui na França, dia 23 e 24 de agosto agora. E talvez a maioria que está aqui agora, pelo que eu vi, não é daqui da França. Mas, provavelmente, vocês conhecem ou vocês podem ter algum seguidor de vocês que mora na França, que mora aqui na Europa. Então, que vocês possam, né, lá no meu feed tem, no da Ana tem, vai lá e pega a, o post que tem lá do BTP, compartilha pra gente, manda para as pessoas. Ô Ellen, vai lá no Instagram da Ana, tem lá no Instagram da Ana a arte, tem um Reels que ficou bem legal, compartilha para as pessoas. Quando você está compartilhando para as pessoas, não é pro Ellen e pra Ana, mas é para outra pessoa sair da vida que ela tá. Para outra pessoa viver uma experiência nova, uma experiência diferente que ela nunca viveu na vida dela. A gente tem testemunhos de pessoas aqui. Nós temos testemunhos, nós temos milagres que aconteceram no MTP. Milagre que aconteceu lá, no local físico. Nós temos depoimentos de várias pessoas de transformação que teve na vida delas depois que elas fizeram o MTP. Então, assim, é aprendizado constante, é evoluir constantemente. É a gente tornar cada vez uma versão melhor de nós mesmos. Pega lá, Ellen, que facilita. Então, é buscar melhorar a nossa versão todos os dias. Todos os dias aprender algo novo. Todos os dias buscar melhorar alguma coisa que tá ruim dentro de você. E se você às vezes não sabe o que tá ruim dentro de você, pergunta para as pessoas que estão do seu lado. Pergunta para as pessoas que estão do seu lado aquilo que você precisa melhorar. Eu tenho certeza que elas podem, se for seu amigo de verdade, se for. É, é isso aí, Pascoal, mudou a sua vida. O Rodrigo voltou? Acho que não, né? Tava um pedido dele aqui. Eu até te convidei aí, Pascoal, se você quiser entrar rapidinho só para você falar do método IP. Ah, vai ter método IP lá no resort, Ellen. Muito bem. Meu primeiro método IP foi lá no resort. Lá no Resort das Oliveiras, lá. Foi o primeiro que teve lá. E foi o meu primeiro método IP. Nossa, foi brabo demais, viu? Foi uma energia, foi uma frequência absurda naquele lugar. Absurda a frequência que dava naquele lugar. Então, assim, façam, gente. Onde vocês estiverem, se você estiver no Brasil, faz no Brasil. Se tem em Brasília também, faz em Portugal, faz na Itália, faz na Alemanha, faz na Bélgica, nos Estados Unidos, mas faça. O nosso aqui já vai ser para a quarta edição. Para a quarta edição do MetaTP. Então, para encerrar, quando você tem, né, a sua identidade, a sua verdadeira identidade e tudo, você vive com muito mais coragem. Fala, Márcio, tudo bem? Com muito mais coragem, com clareza, com direção na sua vida.
E se não quiser fazer o método IP também, faça outros cursos, faça outras imersões. Tem o Paulo Vieira, tem o Endo Carvalho, tem um tanto de gente assim que é brabo e que não é a mesma coisa, mas vai te entregar. Vai te entregar um conhecimento que vai te levar para um outro nível. Pessoal, mas então é isso, ficamos por aqui. Né? Vai ser uma série de lives que eu e o Dr. Rodrigo vamos fazer durante 12 dias. Então, hoje é o primeiro dia, né? Foi mais uma apresentação dessa série que a gente vai fazer. Eu espero muito que a gente possa estar levando um pouco do conhecimento, um pouco da palavra, um pouco daquilo que a gente sabe e transbordar realmente na vida de vocês. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Até depois do fim. Um grande abraço para vocês e até amanhã. É amanhã às 9 horas do Brasil e às 16 horas. Não, 9 horas da França, 16 horas do Brasil. Toda hora eu confundo esse negócio desse horário. Esse fuso deixa a gente louco. Então é 16 horas no Brasil e 21 horas na França. Então é isso, gente. Bora pra cima. Vai cuidar da sua vida, né? Tamo junto até depois do fim. Vamos tocar o terror na terra. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que você possa sentir um verdadeiro amor de Deus na sua vida. E a única coisa que Deus quer é seu, a única coisa que Deus quer de você é o seu coração. É a sua verdade, a sua entrega, a sua transformação, você crescendo. E Ele quer só que você entregue para Ele o seu coração. Então, tudo é do Senhor. Nada mais. Fechou? Um abração e obrigado para todos vocês que estiveram aqui presentes online e também para quem vai assistir depois. Beleza? Um abraço, gente.